Bom dia e bem-vindo ao webinário da Pacientes Unidos sobre a captação de recursos. Eu gostaria de apresentar a Camila Fagundes de Sanofi. Ela é gerente de assuntos públicos e advocacy na área de enfermidades raras, enfermidades de sangue e também de esclerose múltiple. E isso, hoje vamos a falar de esclerose múltiple, precisamente. Então, Camila, você queria dar algumas palavras de abertura? Obrigada, Alessandra. Bom dia, pessoal. E muito prazer para quem ainda não me conhece. A gente está muito feliz em trazer para vocês essa série de webinars junto com a United Patients. E pensando no que a gente acredita serem as maiores necessidades das associações, a gente selecionou temas que acreditamos que serão muito bem aproveitados por vocês. Então, hoje a gente começa com o Gustavo San Martin, da AME e da CDD, que tem feito um trabalho super bacana em prol dos pacientes, falando sobre a importância em diversificar fontes de renda e de receita. Então, mais uma vez, é muito bom ter vocês aqui com a gente, e em nome da Sanofi, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Camila. Antes de começar com a apresentação de Gustavo, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação só para assegurar que todo mundo está na mesma página da importância da captação de recursos e também alguns pontos muito importantes para acordar. Então, me chamo Alessandra Durstin, tem muita gente que me conhece, outros que não. Então, eu trabalhei muitos anos no American Cancer Society, aqui nos Estados Unidos, no departamento global, captando recursos para nossos programas de advocacy. Então eu tenho experiência do bom e do mal de captação de recursos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu também gostaria de apresentar a Pacientes Unidos, que é uma plataforma digital de capacitação para grupos de pacientes na América Latina, mas também em outras partes do mundo, www.pacientesunidos.org. Temos cursos em espanhol, português e árabe e inglês. E os cursos são em diferentes áreas que é para o fortalecimento das instituições de grupos de pacientes. Então, temos cursos em planejamento estratégico, gestão de pacientes e voluntários, captação de recursos, comunicação, advocacy e também direitos humanos. Os cursos são de 3, 4 horas cada um e tem diferentes módulos ensinados pelo um experto local. Então, todos os cursos estão em português. E também temos diferentes ferramentas, como temos uma ferramenta de recaudação de recursos, que quando nós fazemos o segmento com vocês, vamos a mandar o link a essa ferramenta, que é uma ferramenta de como criar um plano de recaudação de fundos. Então, eu espero que vocês possam usar a ferramenta e que vocês também podem entrar no Pacientes Unidos para tomar os cursos que nós temos lá, grátis e também interessantes para grupos de pacientes. Quero passar por alguns fundamentos da captação de recursos. É óbvio que todos os ONGs de saúde precisam de dinheiro e recursos para cumprir seus serviços. É importante que você conheça os apoiadores, todos, as pessoas, as instituições e também as companhias. E temos que construir uma relação de confiança com os apoiadores também. Assim que a relação sempre é de abertura, de transparência e também de discurso, para assegurar que os apoiadores não são apoiadores para uma doação só, mas que são apoiadores para mais tempo. Os passos importantes de captação de recursos é
identificação de oportunidades de recursos, seleção de métodos apropriados de captação. Cada diferente oportunidade precisa de um outro diferente método para captar esses recursos, e também as maneiras para manter e crescer os grupos de apoiadores para nossas organizações. Antes que os apoiadores façam suas doações, eles precisam conhecer a ONG e identificar com o ONG e os valores do ONG. E isso é um processo de comunicação, não só diretamente com o apoiador, mas também a importância da nossa marca no público em geral. O Gustavo vai falar mais sobre a marca e a importância de proteger a marca de nossas organizações, assim que o público sempre pensa bem das nossas organizações quando eles estão pensando no trabalho que nós estamos fazendo. Temos que tratar nossos apoiadores como amigos e mantê-los como amigos. Os benefícios de captação de recursos é que nós podemos obter recursos necessários para alcançar a missão da nossa ONG. Também ajuda para maior reconhecimento como ser liderança na área da saúde. Isso nos dá uma vista de maior importância se nós temos maiores recursos para fazer o trabalho importante do ONG. Outra coisa é uma maneira de ter novos voluntários. Pode ajudar também na difusão de mensagens relacionadas à nossa doença. Sempre queremos assegurar que tem conhecimento no público sobre nossa doença. Gustavo vai falar muito disso também. E a captação de recursos ajuda no crescimento da ONG, maior alcance, especialmente com pacientes e sobreviventes. As etapas básicas de captação de recursos são, o primeiro passo é identifique. Isso é identificar por que e para que precisamos os recursos. Se nós não podemos explicar por que precisamos e para que vamos gastar esses recursos, não podemos levantar fundos do apoiador. Então, é muito importante ter muito claro o que queremos fazer e como vamos fazer antes de falar com o apoiador. Também determinar quanto precisamos. Fazer um orçamento é mais arte que ciência, né? Então, um orçamento tem que incluir todos os custos do programa, mas os outros custos indiretos, que seriam de administração, de escritório, de computador, esses custos que muitas vezes, quando nós estamos fazendo orçamentos para programas, nós esquecemos desses custos e, ao fim de contas, pode ser que um programa custa a organização em vez de ajudar. Então, eu estou completamente de acordo que nós somos organizações sem fins de lucro, mas isso não quer dizer que somos organizações que perdem dinheiro. Então, asseguramos que nós sempre sabemos quanto precisamos para fazer um programa em total. Também deveríamos desenvolver um plano de ação para garantir a obtenção desses recursos. Ter um plano de ação quer dizer que é um processo muito organizado. Também assegura que nós estamos pensando em várias diferentes fontes de fundos, não só dos fundos normais, os fundos que normalmente nós temos de recursos. Então, um plano deveria pensar em diferentes fontes, diferentes programas, deveria ter um plano de ação com data e calendário e também um orçamento bem desenvolvido. E também outra etapa é o cultivo.
isso é o processo de criar um relacionamento positivo com os apoiadores potenciais e atuais. Quero também falar um pouco sobre a importância da diversificação do financiamento. Eu acho que o estudo de caso de AME hoje nos vai dar bom ideia disso. Então, existem diferentes métodos e fontes de captação de recursos. Não podemos esquecer dos diferentes, a diversidade dos fontes de captação. E também, para ser forte e sustentável, a ONG não deve ser totalmente depende em nenhum deles. Então, quando eu estava trabalhando na área de captação de recursos, eu teve um gráfico onde tivemos porcentagens por fonte. Eu gostaria sempre de ter diferentes fontes com diferentes porcentagens e nenhum dos fontes poderiam ter mais que 30%, 40% do orçamento total, porque isso queria dizer que nós podemos estiveram muito dependentes de um fonte de um doador, um fonte de recursos. Então, depende da organização, mas uma regra normal não deveria depender em uma fonte mais que 40%. Há diferentes fontes de captação, e tudo nós sabemos isso, mas é importante repassar. Temos pessoas físicas, a maneira de recrutar recursos dessas pessoas pode ser uma gala, uma carreira, um crowdfunding por meios sociais. Também tem fundações que nos podem ajudar, e aí nós teremos que escrever uma proposta para um projeto específico que está ligado também na missão da fundação. As corporações também podem ajudar, eles têm duas diferentes maneiras de recursos, uma é de filantropia e outro é de projetos conjuntos com a organização para cumprir a missão da organização. Sempre temos que assegurar que quando estamos aceitando dinheiro de uma corporação, que os fundos da corporação são para projetos que cumprem da missão da nossa organização. E também, de vez em quando, instituições públicas têm dinheiro ou orçamentos para programas para chegar a públicos que são distantes ou públicos que são de baixos recursos. E esses públicos podem ser públicos que nós já ajudamos. Então, uma instituição pública pode ser interessado em doar a nossa organização também. Temos que acordar que nossos apoiadores são importantes, são nossos clientes, são parceiros na condução da missão da nossa ONG, são membros da família, são amigos da causa e eles acreditam em você, em sua causa. E eles merecem o melhor tratamento, não apenas por manter as doações, mas também por seu generoso comprometimento. Então, Gustavo San Martín vai entrar agora e ele vai falar de seu estudo de caso. Gustavo San Martín é um paciente de esclerose múltipla. Também tem uma organização que se chama Associação de Múltipla Esclerose. Mora no São Paulo e tem um programa que tem uma organização bastante grande, mas tem um programa que ele vai falar como um estudo de caso de como levantar fundos ou recaudar fundos em uma maneira distinta das maneiras normais, entre comillas, que nós normalmente fazemos. Então, Gustavo, eu te vou fazer o apresentador. Boa sorte, obrigada. Alessandra, eu que agradeço, inclusive pela facilitação dessa introdução.
que já ajuda a contextualizar a nossa fala. Eu queria, antes de começar a compartilhar a minha tela, dar as boas-vindas. Agora eu vejo 23 pessoas aqui conectadas com a gente. Acredito que são 23 companheiros de militância e de associações de pacientes que, assim como eu, em algum momento precisaram ser tudo para a organização, né? Desde o fundador até o captador de recursos. Mas em todo esse processo a gente precisa se desenvolver, se capacitar. E eu queria deixar claro, antes de qualquer apresentação, que a minha pretensão não é de entregar uma fórmula mágica para a gente captar recursos, mas sim dividir um pouco da nossa história aqui na Amigos Múltiplos pela Esclerose, sabendo que todo mundo que está aqui já faz captação de recursos, todo mundo, de certa forma, tem o seu êxito em captação de recursos, mas até aí, para a gente aumentar aquele percentual que a Alessandra disse, puxa, é melhor a gente não ter mais do que 40% dos nossos recursos em um único financiador, em um único setor, aí que está a grande questão. Então, diversificar é diferente, inclusive, de captar recursos, e é o que eu venho trazer aqui como uma provocação para todos esses meus companheiros de associações de pacientes aqui. Então, compartilhando a minha tela com vocês, eu, nesse momento, não vejo mais quem está apresentando, e só peço, a Alessandra, que me dê um ok se vocês estão vendo a minha tela. Estamos vendo sua tela. Desculpa, Gustavo, eu esqueci de mencionar. Vamos a ter, depois da apresentação de Gustavo, vamos a ter tempo para perguntas e respostas. E se você pode ir teclando as perguntas na área que se fala pergunta ou questions. Lá, depois da apresentação de Gustavo, vamos a fazer ele vai contestar as perguntas que entram lá, que vocês vão escrever lá. Então, desculpa, Gustavo, eu esqueci de mencionar isso antes. Adelante. Tudo bem, vamos lá então. Deixa eu ocultar aqui meu painel de controle e eu começo com os meus minutos. Bom, antes de apresentar propriamente dito o nosso case aqui, eu queria enxergar essas pessoas que estão conectadas com a gente, você que está conectado com a gente, como um possível apoiador da nossa causa. Nossa causa é a esclerose múltipla. Na primeira parte da apresentação, eu vou apresentar um pouco da instituição. Isso é muito importante para a gente depois trabalhar na captação de recursos. Então, a primeira questão é, a gente, para captar recursos, precisa saber comunicar a nossa principal mensagem. Eu agora começo a apresentar, então, a primeira parte da palestra. Em 2010, eu tive o primeiro sintoma de uma acuidade visual, eu comecei a ter um comprometimento visual, eu fui até um oftalmologista, ele falou que o que eu precisava era óculos. Eu não acreditei que aquilo era só um óculos e eu fui num neurooftalmo, eu dei a sorte de ter esse encaminhamento, e o neurooftalmo, então, me disse que eu poderia ter uma dentre 5 doenças. Que eu podia ter, pelo que eu apresentava, AIDS, câncer, sífilis, tuberculose ou esclerose múltipla. Ali a minha vida mudou completamente. Eu que já vinha planejando a minha carreira profissional, me vi tendo que responder a seguinte pergunta no consultório médico. O médico me perguntou aonde eu queria estar nos próximos 30 anos, que é um horizonte até pequeno para quem tem uma doença que, como eu, ainda não tem cura. Então, em 2011, eu descobri a esclerose múltipla. Em 2012, eu ainda estava um pouco perdido do que eu ia fazer na minha vida. Todo mundo que passou, que porventura tenha passado pelo mesmo diagnóstico de uma doença que ainda não tem cura, sabe que a gente se perde um pouco, fica um pouco sem chão. Até que em 2012, final de 2012, comecinho de 2013, eu formo, então, a Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, associação que eu fundei e segue até hoje, trabalhando por esclerose múltipla. A causa principal da Amigos Múltiplos pela Esclerose, a partir da fundação da segunda associação Crônicos do Dia a Dia, ela passa a ser condição crônicas de doenças. No caso de esclerose múltipla, apresentando esse case para vocês. A gente acredita na AMI que as pessoas elas não podem ser definidas e nem limitadas por um diagnóstico. Quantos de nós aqui que temos diagnóstico de alguma doença crônica, quando a gente conta a nossa doença, a gente escuta aquela vitimização, né? A gente se sente resumido ao diagnóstico, como se as faculdades, tudo que a gente fez durante a nossa vida ficasse em segundo plano e a partir dali só o diagnóstico importasse. A gente acredita que um diagnóstico ele não limita a vida, ele pode inclusive ser uma oportunidade. Por isso a gente trabalha para apoiar
todas as pessoas, ampliando as perspectivas de vida dessas pessoas com a condição, não mesmo com a condição ou apesar da condição. A gente acredita na AME que para fazer bem esse trabalho precisa ser feito com muita ética e transparência, respeito à diversidade. Não existe só uma pessoa com esclerose múltipla, existem milhares e cada um é único, né? A gente tem que fazer isso com muito compromisso, trabalhar pela garantia de direitos dessas pessoas e com excelência. Sem isso, a gente não alcança os nossos resultados. Reforçando o nosso objetivo, então a AME trabalha para transformar o potencial humano das pessoas, ampliando essas perspectivas de vida, mesmo com uma condição ou um diagnóstico, no caso, esclerose múltipla. Como que a gente faz? Aqui na AME a gente tem uma estratégia muito simples. Eu não quero, inclusive, ser simplista demais. Foi difícil entender qual que é a nossa estratégia, mas uma vez que a gente entendeu, a gente sempre faz isso, que é, a partir dos nossos valores, passar a produzir informação. Com a informação, a gente passa a dialogar com os pacientes, amigos, familiares, a própria sociedade, identificando necessidades não atendidas e, a partir daí, produzindo novos conteúdos, mas com bastante valor percebido. Conteúdos que a gente produz a partir desse diálogo constante com a sociedade. Aí, naturalmente, a gente passa a exercer uma influência, né, uma mobilização social, a ponto de identificar as necessidades aí de políticas públicas e propor, então, iniciativas para melhorar a qualidade de vida de pessoas com esclerose múltipla. A gente acha que isso, ao contrário do que muita gente diz, né, líder de pacientes, a gente aqui na AME fala que a gente simplesmente lidera com os pacientes essa transformação da vida em prol da qualidade de vida. E isso aqui talvez seja a primeira grande mensagem dessa primeira parte, que é: qual é a sua estratégia na sua organização? O que você faz? Como você faz? Isso é facilmente explicado? Seguindo a apresentação, eu quero compartilhar um vídeo com vocês que fala muito de como a gente sonha fazer o nosso trabalho. A gente acredita que a informação, que é a última mensagem do vídeo, informe-se, ela transforma a vida de uma pessoa com um novo diagnóstico. O primeiro pilar de trabalho da associação, então, foi esse que a gente chama de awareness, que é a conscientização. Todo mundo faz, todos nós aqui, se tem algo que a gente faz, é conscientizar sobre as causas que a gente defende, as causas que a gente milita. Mas a gente não faz só isso. Na AME, a gente também trabalha por responsabilidade social, entendendo que a gente é parte de um todo, de um setor que se chama Associações de Pacientes, que está dentro de um setor que é das organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos. Então, a gente desenvolve alguns projetos em responsabilidade social. A gente acredita que pesquisar, produzir dados sobre a condição que a gente milita é muito importante para sustentar todo o nosso trabalho em políticas públicas, para aí sim promover projetos de qualidade de vida. Então, a nossa narrativa é essa: esses 5 pilares, eles constroem a nossa estratégia de trabalho.
que eu apresento aqui rapidamente alguns números. Então, em 2014, a gente passa, em 2013, a nossa fundação, a gente passa a estudar o universo de esclerose múltipla no Brasil. Em 2015, a gente começa um projeto chamado Pedale por uma Causa e Qualidade Vivida. Todos esses projetos, vocês, numa busca simples no Google, conseguem encontrar, onde a gente passa a conversar com a nossa base, lembrando que o nosso ponto de partida é sempre produção de conteúdo. O Pedale por uma Causa, por exemplo, em todas as suas edições, já alcançou mais de 7 mil participantes. Hoje é o maior evento ciclístico não competitivo da América Latina, e impacta em torno de 317 milhões de pessoas desde o seu lançamento. Em 2016, pensando no nosso pilar de responsabilidade social, a gente inicia um projeto de capacitação de associações de pacientes. Eu não tenho dúvida que algum de vocês aqui já participou de alguma das edições do Fórum Atores da Saúde. Esse número está até desatualizado, a gente já está indo para a 6ª edição, e mais de 600 associações de pacientes capacitadas em diversas áreas, diversas frentes. Esse rapaz aqui, se vocês veem o meu mouse, um pouco careca, de camisa azul, ele é o presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o João Paulo Vergueiro. Eu deixo isso como uma referência para vocês buscarem mais sobre captação de recursos também. Em 2017, essa nossa estratégia de produzir conteúdo, ela se mostrou positiva e foi reconhecida por uma instituição americana chamada We Go Health como uma das melhores organizações produzindo conteúdo na internet sobre saúde do mundo. Na verdade, a gente foi eleito o melhor do mundo no Facebook, falando sobre saúde. Eram mais de 4 mil plataformas ao redor de todo o planeta avaliadas, e uma associação que nasceu aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, foi então receber esse prêmio, e eu trago para vocês de novo, porque eu estou nessa primeira parte apresentando a nossa instituição para um possível investidor. Em 2018, a gente, ainda com o pessoal do Eagle Health, foi reconhecido como um dos 5 melhores times trabalhando por saúde nas redes sociais, que é esse prêmio de Best Team Performance. E eu fui eleito como um dos 5 mais influentes líderes de paciente. Falar para outras organizações sobre esse prêmio me causa até um certo desconforto, porque eu sei que nas nossas organizações a gente faz aquilo que a gente pode da melhor maneira possível, e eu não me sinto melhor que ninguém, mas alguém disse que eu estou lá entre os 5. Em 2018 foi um ano muito importante para a gente, porque a gente passa então a conseguir ter uma cobertura na ANS, os planos de saúde passam a aceitar a esclerose múltipla e tratar. Isso foi um trabalho que nós fizemos aqui na associação. Até então não existia cobertura pelos planos de saúde. A gente passa então a compor o hall das 100 melhores ONGs do Brasil. O Instituto do Ar, junto com a revista Exame, faz toda essa avaliação de governança, transparência, e a partir de 2018, então, a gente passa a integrar esse grupo de 100 melhores ONGs do país, e a gente começa também um trabalho para outras condições crônicas, igualmente importantes, relevantes, mas que não tinham uma representação ainda no Brasil. A gente passa a fazer isso através de uma segunda associação que foi fundada, então, em 2018, chamada Crônicos do Dia a Dia. Em 2019, aí a gente participou da fundação da Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras, a FebraRaras. Eu sou membro da diretoria da FebraRaras, a AME participa lá também. A gente passou a compor o Conselho Nacional de Saúde, a ter uma cadeira também na Agência Nacional de Saúde Suplementar, representando pacientes com doenças crônicas, enfim, e raras. E, de novo, figurando entre as 100 melhores ONGs do Instituto do Ar e da revista Exame. E no ano passado, então, a gente, com todo esse trabalho de produção de conteúdo, alcança esses números: 400 milhões de pessoas impactadas, mais 700 matérias publicadas em um ano, 2 milhões de visualizadores em vídeo, mais de 60 projetos produzidos. Todos os meses, mais de 3 mil pessoas procuram a gente, seja por e-mail, redes sociais, para tirar suas dúvidas e pedir orientação. E hoje o nosso trabalho não só alcança 24 estados no Brasil, mas também 4 países diferentes que falam principalmente a língua portuguesa. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa primeira parte. Da forma que eu apresentei esse projeto, se você escolhesse e decidisse apoiar uma instituição, a gente seria uma possível instituição
para receber o seu apoio, não precisa me responder. Mas da forma que eu apresentei, eu te passo segurança do que a gente vem fazendo, e é o que eu venho falando na segunda etapa da nossa conversa de hoje, que é destacar, a partir de um case nosso aqui de captação de recursos fora da indústria farmacêutica, e trazer alguns aprendizados desse processo. Então, lembrando os nossos pilares: conscientização, responsabilidade social, pesquisa, políticas públicas, qualidade de vida, e aqui eu destaco um projeto de captação de recursos que tem a ver com o nosso primeiro pilar, o pilar de conscientização, aquele lá onde a gente produz informação, lembra? A gente produz informação para conversar com as pessoas, entender o que elas precisam e propor políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse case se chama Clube AME. O Clube AME é um case recente, mas ele já tem resultados muito expressivos aí, meu companheiro ou companheira de associação de pacientes. O Clube AME, ele tem um preço, ele custa R$ 9,90 por mês, e ele nada mais é do que o que a gente é bom, a gente passou então a oferecer de uma forma ainda mais especializada para aquele que quer apoiar a nossa instituição. Então, a gente passa a produzir conteúdo pensando no João, na Maria, no Gustavo, na Paula, o que essas pessoas mais querem saber. Porque algumas pessoas querem saber sobre pesquisas e novidades, outras querem saber sobre nutrição e esclerose múltipla, outras querem saber sobre atividade física e esclerose múltipla. E se a gente se especializou em produzir conteúdo, porque essa é a nossa estratégia, por que não fazer isso de uma forma profissional, assim como tantos veículos de comunicação já fazem? Eu assino newsletter do El País, da Folha, do Estadão. Por que eu não assinaria uma newsletter feita para mim, pela AME, que é a minha referência em esclerose múltipla? Foi assim que a gente começou o Clube AME. O Clube AME ele foi bem divulgado para a nossa base. Hoje nós temos 18 mil pessoas na nossa base em esclerose múltipla. E lembrando que o Brasil tem 40 mil pacientes diagnosticados. Tá? Então, quase que metade desses pacientes fazem parte da nossa base. E a gente passou, então, a falar para a base: olha, nós estamos lançando uma curadoria exclusiva de conteúdos. Novidades sobre saúde, esclerose múltipla, diretamente no seu e-mail, tudo isso por apenas R$ 9,90. É o último dia, a gente criou, inclusive, um número limitado de vagas, porque a gente entende que esse projeto ele precisa ser testado, melhorado e aí depois expandir para novos participantes. E eu apresento para vocês os nossos primeiros resultados e a nossa prospecção ali, projeção de captação de recursos. A primeira edição, esse é um projeto que já vem sendo trabalhado no backstage, né, sem as pessoas verem, desde o começo do ano, mas a primeira edição paga, depois de um tempo de trial, de testes, foi em junho. Em junho, na primeira edição, a gente já tinha 90 assinantes. Na segunda quinzena de junho, esse projeto ele é quinzenal. A cada 15 dias você recebe uma newsletter feita para você. Na segunda quinzena de junho, a gente já tinha 151 assinantes. Agora, na primeira quinzena, que a gente encerra hoje, inclusive, e amanhã vai ao ar a segunda edição do Clube AME, a gente já tem 250 assinantes, tá? E a gente espera terminar o mês de julho com 280 assinantes. Quando a gente olha como que a nossa base vem aumentando, eu consigo projetar um crescimento a ponto de terminar o ano com um pouco mais de 700 assinantes. 700 assinantes do Clube AME, eles me dariam R$ 7.000 por mês de captação de recurso fora da indústria farmacêutica. A gente já projeta a nossa meta de trabalho até o julho do ano que vem, quando a gente completa um ano de trabalho de Clube AME, esperando ter ali pouco mais, cerca de 1.000 assinantes. Lembrando que a nossa base é de 18 mil assinantes, então, assim, eu estou falando de pouco mais de 15% da nossa base, ainda tem bastante para crescer. Nós estamos falando em R$ 90.000 por ano de captação de recurso, a partir daquilo que eu já faço. E é por isso que é tão importante a gente saber quem a gente representa. Quem que é a AME? Quando eu apresentei para vocês no primeiro bloco dessa palestra, desse bate-papo, os nossos números, a nossa estratégia, os nossos pilares, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, eu não estava cumprindo um protocolo formal que a gente acha que tem que ter, missão, visão, valor. Não, eu estava explicando para vocês que poderiam ser
eventuais apoiadores, e por que não podem ser apoiadores da AME, eu estava apresentando a instituição que eu represento. E aí eu pergunto, como você apresenta a instituição que você representa? Como você, inclusive, desperta a confiança desse eventual apoiador, desse eventual patrocinador, desse eventual investidor? Como que você mostra para ele para onde você está indo? Puxa, a minha estratégia é essa. Eu produzo conteúdo e, a partir disso, eu mudo a vida das pessoas. Quando eu falo isso e mostro como a gente faz, eu não tenho dúvida, você passa a confiar que, ok, é essa forma que a AME trabalha. Como que você aí, que representa a sua instituição de pacientes, se posiciona e posiciona a sua marca quando você vai apresentar para um investidor. Outra coisa importante é quem que é o seu público-alvo. Isso é uma questão que dá muito pano para manga, como a gente diz aqui no Brasil, que é, puxa, é fácil essa resposta. Pessoas com esclerose múltipla. Não. Na AME, a AME hoje tem um pouco mais de 20 pessoas que trabalham, tanto para a AME quanto para crônicos do dia a dia. E a gente tem vários esclerosados lá no time. Eu não sei se tem mais alguém com esclerose múltipla aqui. A gente se refere com esclerosado. Eu, Gustavo, tenho esclerose múltipla. Eu sou um homem branco, pai do Bento, separado, adoro futebol. Esse é o meu perfil. O fato de eu ter esclerose múltipla não me faz igual a Bruna. A Bruna, que é a vice-presidenta da AME, ajudou a fundar a AME, mulher, mãe do Francisco, casada com o Jota, que, por sua vez, está tetraplégico por conta da esclerose múltipla. A Bruna, que também gosta de futebol, nisso a gente é parecido, mas que em todo o resto é única, também é totalmente diferente. Quando a gente começa um trabalho nas nossas organizações, a gente faz esse trabalho pensando, eu vou citar algumas doenças que me vêm à mente, em esclerose múltipla, asma, dermatite atópica, DPOC, fibrose cística, ou a gente pensa na Verônica com fibrose cística, no seu Gilberto com DPOC, na Raíssa, mãe de uma criança com asma, no Gustavo com esclerose, mas também na Bruna. Como que a gente enxerga o nosso público-alvo? A partir de um diagnóstico, todos somos iguais? Ou não? Apesar de um diagnóstico, o Gustavo ele é muito diferente de outras pessoas com esclerose múltipla também. E aí, trazendo um pouco dos desafios da captação de recursos, isso a gente se enxerga bastante. Como eu disse, me foi dado 30 minutos, e em 30 minutos ninguém vira especialista em captação de recursos, que hoje é uma profissão reconhecida no Brasil. O João Paulo Vergueiro, na ABCR, fez todo um advocacy para que isso acontecesse. E é por isso que eu falo muito tranquilamente do nosso case, porque eu não sou especialista. Em algo a gente fez bem, está fazendo certo, mas foi muito mais a forma como a gente comunicou e entendendo as nossas principais fortalezas que a gente fez o nosso trabalho, mas tem desafios. Tem desafios. A gente pensa na sustentabilidade da nossa organização, enquanto a gente deveria pensar na perenidade da nossa organização. Quando o Gustavo, que fundou Amigos Múltiplos pela Esclerose, não estiver mais aqui encarnado nessa terra, quem que vai dar sequência no nosso trabalho? Como que eu estou projetando a minha necessidade de captação de recursos pensando na AME sem o Gustavo? O que a AME precisa fazer? Quanto ela vai precisar de recurso para continuar fazendo aquilo que ela se dispõe a fazer? Não é sustentabilidade, é perenidade. Se você pesquisar no dicionário, perenidade é aquilo que existe mesmo com o passar do tempo, aquilo que não tem data para acabar, ele é perene, ele é longínquo, é um horizonte de longo prazo, ele nunca vai acabar. A gente olha para a nossa organização assim, ou se amanhã ou depois o Gustavo não está mais lá, a AME fecha. Não pode. Isso é um grande desafio. Mas, puxa, às vezes a gente é como a formiguinha, né? Dentro de um universo inteiro de doenças raras, doenças crônicas. E é por isso que eu trouxe essa imagem da formiguinha, que é um dos animais mais fortes do mundo. A formiga é capaz de carregar mais de 200 vezes o seu próprio peso. Olha o tamanho da folha, olha o peso da folha comparado com a formiga, mas a formiga se junta com outras formiguinhas e ela constrói aquele formigueiro gigantesco. Qual que é a sua força? Mas também qual que é a sua fraqueza? Se você não souber identificar aonde você é bom
e aonde você talvez não seja tão bom ou boa, você não vai saber o que captar, como captar e através de qual ferramenta captar. Então, conheça as suas forças, conheça as suas fraquezas e se capacite. Para isso, olha para o ambiente onde você está. Você que é organização de pacientes, assim como eu, você se inspira em outras associações de pacientes? Você liga para o Gustavo, assim como eu, ligo para pessoas que sempre foram referências para mim. Puxa, eu aprendi muito com a Verônica, do Unidos pela Vida, que faz um trabalho incrível. Verônica, estou precisando que você me explique como você faz isso. Antes de você tentar ocupar aquele aquário de fundo aqui, que não tem nenhum peixinho, logo eu vou ter mais espaço, eu vou ter mais chance de captar, aprenda com quem já está fazendo isso no seu setor. E aí sim, quando você entender como as pessoas fazem, sabendo quais são suas forças e também fraquezas, você vai identificar o seu diferencial competitivo e você naturalmente consegue, então, fazer essa passada para esse aquário aí que não tem ninguém ainda explorando. Como que você, em todo esse trabalho, avalia o seu trabalho? A gente pode ser muito crítico com a gente, mas como que a gente critica o nosso trabalho? Será que a AMI está fazendo bem o trabalho dela para todo mundo que ela se propõe a fazer? E mais do que isso, comunica o seu trabalho, comunica os resultados. Quando eu falo para vocês que em 2020 a gente impactou mais de 200 milhões de pessoas, isso é divulgar resultado. Se a gente produziu mais de 60 projetos, isso é divulgar resultado. Comunicação é uma grande campanha, aliás, captação de recursos é uma grande campanha de comunicação. Comunique seus resultados. E aí, naturalmente, já indo para o final da minha fala, os aprendizados do processo de captação, eu resumo em duas grandes questões. Transparência, como essa água que eu deixo aqui de fundo, seja transparente com o seu investidor, desde a sua necessidade, da sua estratégia, do que você espera fazer com esse recurso, dos resultados para que ele venha a continuar apoiando a sua instituição, mas também entenda que captação de recursos, e eu demorei para entender isso, viu, pessoal? Eu não sou especialista em captação, não sou profissional de captação. Talvez eu seja bom em comunicar. É importante a gente saber aonde a gente é bom. Tenho certeza que você é muito bom ou boa em algo aí. Identifica isso e faz bem. Porque se você se predispor a ser a pessoa de captação de recursos, talvez você não alcance grandes resultados. Ao menos que você seja um profissional de captação. Então, enxerga a área de captação de recursos como uma área muito importante dentro da sua organização. Você não consegue captar recurso sem investir recurso. E isso é muito importante. Para eu captar recurso, eu precisei investir recurso. Eu hoje tenho uma estrutura na AMI, enfim, que foi construída ao longo de muita tentativa e erro, que trabalha por captação todo santo dia, em outros projetos, inclusive. Se você quiser gerir a sua organização, ir lá na audiência pública, contribuir em consulta pública e ainda captar recurso, talvez você se perca. Então, pense em profissionalizar essa área dentro da sua organização, assim como profissionalizar a sua própria organização. E aí, divulgue os lugares que você chegou, com muito orgulho, sem parecer petulante ou prepotente. Nós somos, segundo o Eagle Health, a melhor produtora de conteúdo no Facebook do mundo. É aí que eu vou captar recurso. O nosso time está entre os 5 finalistas do melhor time falando de saúde no mundo. A gente é uma das melhores ONGs do país. Esse prêmio Caio, ele é o Oscar dos eventos. A gente recebeu em 2019 com o projeto Pedale por uma Causa, o 3º lugar como o 3º melhor evento na área de organizações não governamentais do Brasil. A Câmara Espanhola reconheceu o FAST como um dos prêmios de responsabilidade social, de mudança social. Esse é o nosso time, eu não consigo fazer nada sozinho. É uma parte do time. E aqui estava o meu filhinho, não posso deixar de terminar falando que hoje ele já tem 1 ano e 7 meses, é o Bento. Também me motiva muito a trabalhar. Eu trabalho por propósito, você também. Aqui os nossos comentários. E é isso, eu encerro a minha apresentação e abro para que a gente possa fazer um grande painel de discussão.
Obrigada, Gustavo. Eu acho que você tocou muitos dos pontos que deveríamos pensar quando estamos recaudando fundos. Temos algumas perguntas aqui para você. A primeira é, como você escolheu esse projeto? Como é que você sabia que esse projeto poderia recaudar fundos para a instituição? Essa pergunta ela é excelente, porque foi a forma que a gente começou. A gente começou a perguntar para a nossa base. Qual tipo de conteúdo interessava para a base? Você quer saber mais sobre novidades de pesquisa ou você quer saber de receitas boas para ajudar a fadiga, que é um sintoma comum em esclerose múltipla? Quando a gente começou a entender os diferentes perfis de pacientes, como eu disse, não é só o Gustavo, a cara da esclerose múltipla, a gente lançou o projeto e a gente divulgou esse projeto para a nossa base durante um bom tempo até a gente começar. Então, quando a gente começou, propriamente dito, a gente já vinha testando esse projeto. A gente já vinha perguntando que tipo de informação ele tinha interesse, e quando a gente lançou, basicamente foi quase que orgânico esse crescimento, e tem sido. E você falou da sua marca. O que você faz para melhorar a marca no mercado? Marca e reputação. Marca e reputação estão diretamente relacionadas. Então, eu procuro, como Gustavo, que por enquanto é o superintendente da AME, representar não só a AME, mas também criar a minha própria marca, porque uma coisa está totalmente associada da outra. Tenho certeza que todas as associações que estão aqui sabem que quando a gente pensa numa associação, a gente já lembra do diretor, né? Então é a Luciana Holtz, do Oncoguia, é a Verônica do Unidos pela Vida, é a Alessandra do Pacientes Unidos, e quando a gente pensa nessa associação, a gente tem que promover não só a marca da instituição, estar em todos os lugares que a gente puder estar e divulgar os nossos resultados. Divulgar resultado é como a gente constrói a nossa reputação, mas também a principal liderança da organização se projetar, falando sobre temas importantes e estando presente o máximo que puder. Se vocês têm outras perguntas, por favor, cheia na área de pergunta. Aqui temos um que fala, há profissionais contratados ou são todos voluntários? A gente tem hoje gente contratada para fazer o trabalho de captação de recursos. Às vezes eu posso ter uma ideia de um projeto, mas o desenvolvimento desse projeto ele fica pelo profissional de captação aqui da AME e da CDD. Até porque eu posso ter a ideia de um projeto, mas a gente não capta só através desse projeto. E, ao mesmo tempo, talvez a gente tenha 2, 3, hoje a gente tem meia dúzia de projetos acontecendo ao mesmo tempo, fora da indústria farmacêutica, onde a gente capta recurso e precisa não só do gerenciamento desses projetos, mas também da sequência, do mantenimento, né, da manutenção da captação de recursos. Tem muita enfoque na indústria e na recaudação de fundos. Por que isso é perigoso para uma organização? Olha, a primeira resposta é: eu aprendi com meu pai que a gente não coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? Porque se eu deixar cair o cesto, lá se vão os ovos e eu perdi tudo. Então a gente tem que diversificar só por uma questão de perenidade. Por isso eu disse a diferença da sustentabilidade para a perenidade. Eu não acredito que seja perigoso ficar só, até porque acaba sendo um processo muito natural. Eu costumo dizer que, assim, a menos que alguém da minha família seja multimilionário e queira financiar a mudança da esclerose múltipla no Brasil, natural que a indústria farmacêutica que produza remédio para a esclerose tenha interesse em apoiar. E é natural que essas organizações elas recebam o recurso. Agora, tem um grande desafio quando você começa a crescer, é que quando você cresce, você cria uma estrutura de custo. Hoje, eu sou um empreendedor social. Eu tenho mais de 20 funcionários na AME e na CDD. E isso tem um custo por mês. Hoje, a AME e a CDD custam mais ou menos R$160 mil por mês. Está quase R$2 milhões por ano. Quando eu olho para esse custo que eu criei, é um desafio crescer. Crescer não é sempre só positivo. E aí, quanto mais eu cresço, mais recurso eu preciso. Se eu fico sempre dentro da indústria farmacêutica e, eventualmente, vamos falar no melhor dos mundos, a gente descobre a cura
da esclerose múltipla, para de vir o recurso. E é natural que pare, está tudo bem, ninguém vai criticar. Mas e aí? De onde eu estou captando o resto para seguir fazendo o meu trabalho? Por isso tem a ver diversificação com perenidade. Eu não acho que seja perigoso ter os recursos na indústria farmacêutica. Eu acho que é desafiador você seguir crescendo à medida que, às vezes, a indústria farmacêutica tem recurso para financiar esse trabalho em alguma patologia, só pensando na própria indústria farmacêutica. Aí eu acho que é perigoso. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui de Ana Célia da Silva. Ela quer saber, você tem alguma resistência para oferecer aos pacientes algo que precisa pagar? Vejo que, às vezes, há uma resistência nessa parte pelos diretores. Eu já tive, Ana Célia, resistência. Quando eu fundei a AMI, eu disse que a AMI nunca ia captar recurso com pessoas com diagnóstico. E eu não estou descumprindo a minha promessa. Mas quando eu enxergo que, além do meu trabalho, eu estou promovendo algo totalmente novo e que gera valor para a Ana Célia, ali eu acho que tem um potencial. Até porque captar recurso pode ser enxergado simplesmente como uma doação, mas também como uma troca. E eu olho muito captação de recursos como uma troca. Eu procuro criar valor para aquele que está apoiando. Às vezes o valor está em falar que a gente está acolhendo 3 mil pessoas, às vezes o valor está em criar o Clube AMI. Se eu assino o newsletter do El País e pago R$ 9,90 para saber tudo do que está rolando no mundo, por que eu não pagaria para saber tudo que está rolando sobre esclerose múltipla? Até porque a gente tem gente trabalhando por isso. Eu acho que talvez a resistência, Ana Célia, esteja totalmente associada à resistência de profissionalizar a nossa organização. Como a Alessandra bem disse no começo, não é porque nós somos instituição sem fins lucrativos que a gente não pode e não deve pensar no recurso. Porque se você tiver prejuízo, daqui 1, 2, 3 anos você já não vai mais existir. Então, assim, pensar na necessidade de recurso e em como criar valor para as pessoas que se interessam em apoiar é também profissionalizar a organização e, naturalmente, você passa a ter menos medo de falar de dinheiro para aquele que apoia a causa. Tá, obrigada. Henrique tem uma pergunta aqui. Você considera que consegue chegar à perenidade com os voluntários ou vai ser necessário que um profissional assuma a direção? Desculpa por o português. Não, tudo bem, mas eu acho que eu entendi, Ale. E Henrique, eu te falo como quem tentou fazer isso por muito tempo sozinho. Até porque, se você trabalha e representa alguma associação de pacientes, você sabe que em algum momento a gente é tudo, né? Quando eu fundei a AMI, eu fazia o post, eu fazia arte, eu respondia e-mail, eu captava recurso, eu ia em audiência pública sozinho. Durante 3 anos eu fui sozinho. O time cresceu. E eu acho que ele cresceu com essa mentalidade de que a organização precisa existir além do Gustavo. Quando eu penso nisso, eu não consigo hoje pensar no crescimento inicial da nossa organização, eu, Gustavo, só com o voluntariado. Eu acho que o voluntariado ele também busca algo. O voluntário, ele é voluntário porque ele acredita no trabalho da organização. E para chegar a ponto de você construir essa relação com o seu voluntário, você tem que ter resultados. E sozinho, talvez os seus resultados sejam pequenos. E é por isso que eu, desde sempre, enxerguei que, para ter voluntário, eu preciso crescer. Até porque gerir voluntário não é fácil, Henrique. O voluntário ele tem as expectativas dele. Eu já tive, na época, voluntário, quando a gente não tinha essa visão da profissionalização, que me cobrava, ele falava, pô, eu quero voluntariar, mas você não me envolve em nada. E aí eu pensava, mas eu não tenho no que envolver esse voluntário agora. Então eu precisei primeiro criar um projeto, criar um grande trabalho, e aí identificar aonde esse voluntário vai ser utilizado. Porque senão, você ao invés de estimular o voluntariado, você vai desestimular o voluntariado. Então, eu nunca pensei em ter voluntário antes. Eu hoje penso em ter voluntário porque eu tenho uma estrutura e eu preciso de voluntários em alguns pontos. Mas o voluntário, ele é voluntário. E no final do dia eu quero poder ter meta. Você viu que eu apresentei uma projeção de captação de recursos através do Clube AMI.
E eu tenho um profissional de captação de recursos que ele está com essa meta. E até o final de julho do ano que vem, ele tem que ter 1.000 pessoas lá no Clube AME pagando R$ 9,90 por mês. Ele tem que bater essa meta. Quando eu falo só com o voluntário, você tem que bater essa meta, primeiro, eu não sei até quando ele vai querer ser voluntário. Segundo, será que eu consigo mesmo cobrar, exercer essa cobrança como se eu estivesse cobrando alguém que trabalha para a organização? Tá, isso tem, só para fazer promoção para Pacientes Unidos, tem um curso também de manejo de voluntário na plataforma e fala muito disso, também fala da importância de treinamento e de outras partes do processo de voluntário, porque isso de ter voluntário, mas não ter trabalho para o voluntário é um problema global, né? Uma outra pergunta, por que há uma visão que o ONG tem que oferecer tudo gratuito? Eu acho que essa visão está muito mais na liderança da organização do que na sociedade. Em especial uma sociedade atual que quer se envolver em causas. Você vê o Millennium, que agora está começando a ocupar cargos de coordenação, gerência, ele não quer mais trabalhar para uma organização que não tenha um trabalho social, um impacto social. Então, a sociedade está buscando esse impacto social. Só repete a pergunta, Lê, por favor. Como? Repete essa mesma pergunta, tá. por favor. Por que há uma visão que o ONG tem que oferecer tudo gratuito? Ok, obrigado. Então, eu acho que essa visão, ela está muito mais associada à visão da liderança. Existe um livro, até o final do nosso webinário eu compartilho aqui o nome e o autor, Marketing Aplicado às ONGs, que o autor foi estudar os possíveis obstáculos para a gente ter essa resistência, né, de enxergar dessa forma. Talvez o autor ele fala que tem a ver até com a questão da formação da base religiosa de um país. Nos Estados Unidos, que é um país com muita filantropia, além das questões tributárias, os Estados Unidos ele tem uma base protestante muito forte. A Alessandra sabe disso. E o protestante ele enxerga o dinheiro diferente do católico. O católico, a Bíblia, isso dá muito pano para manga para essa pergunta, mas a Bíblia ela não trata de uma relação muito positiva com o dinheiro. Ela tem uma passagem que fala assim, você tem que se despir de toda a riqueza para adentrar ao reino dos céus. Então, diferente, o protestante ele encara com bons olhos ter a riqueza, desde que ele apoie a sociedade. Então, pode ter um pouco a ver com a nossa base de formação enquanto país, enquanto sociedade, pode ter um pouco a ver até mesmo com essa má interpretação de organizações sem fins lucrativos, onde a gente acha que não pode pensar em dinheiro, mas eu acho que a sociedade já não tem mais essa resistência. Para finalizar essa resposta, tem um grande captador de recursos no Brasil, chama Michel Ferrer. Ele, inclusive, gravou uma aula lá no Fórum Atores da Saúde sobre captação de recursos. E ele fala o seguinte, no Brasil não é que a cultura da doação é um problema. Ele fala que a cultura da pedição é um problema. A gente não tem coragem de pedir. A gente se sente mal por pedir. E a gente já conclui que as pessoas não doam. Não, pede, começa a pedir. E você vai ver que as pessoas doam. Sim, isso é um bom ponto. Sempre dizemos que a razão número 1 que uma pessoa não dá dinheiro é porque ninguém perguntou por dinheiro. Então, isso a resposta é sempre não, se você não faz a pergunta, né? Então, temos aqui a Raíssa Cipriani, amei as apresentações, sempre muito bom aprender com o Gustavo. Na asma grave, nosso maior desafio é convencer as pacientes de que a organização precisa da união das pessoas que realmente convivem com a condição. Recebemos muitas cobranças de benefícios, cobranças de medicamentos gratuitos, e até cura de asma. Mas muitos não se dispõem à luta diariamente por isso. Estamos com 2 anos de fundação, apenas
atingimos sim alguns objetivos, mas ainda precisamos de muito mais. Raíssa, minha amiga, eu participei da fundação da sua organização. Eu lembro quando você era moderadora de um grupo do Facebook e a gente se encontrou para pensar na fundação da organização. E eu sei o quanto a sua organização, que trabalha por asma grave, asma, eu citei você na palestra, eu só não lembrava o nome da sua filha, mas citei você, justamente eu sei de toda a beleza do seu trabalho. Mas será que todo mundo que te cobra sabe qual que é o seu trabalho? Porque a sua pergunta tem muito a ver, Ra, com aquilo que eu falei de, ok, a sua estratégia está clara para todo mundo? Eu vou dar um exemplo de futebol, eu espero não parecer machista, mas é que eu amo futebol. Ninguém cobra do Messi para ele voltar para tirar a bola lá na área do time dele, porque ele tem o zagueiro dele que faça isso. Assim como ninguém cobra o zagueiro, esse zagueiro está há X dias sem fazer gol, vão cobrar do atacante. Se as pessoas estão te cobrando por coisas que você não tem ou não quer entregar, tem que estar claro para elas. Se elas te cobram por algumas questões que a Asbag não existe para isso, que é a sua instituição, tem que estar claro. Quando as pessoas cobram a gente, eu falo, não, deixa eu te falar, aqui na AME a gente faz isso. Eu entendo o seu problema, eu entendo o seu desafio, mas eu não existo para isso. Eu existo para isso. Como eu apresentei para vocês no começo, tem que estar muito claro para a sua base qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e qual que é a sua estratégia de trabalho. Quando alguém te cobrar alguma coisa fora disso, dói, mas você vai falar, aqui eu não consigo te entregar isso. Eurismar tem uma pergunta. Ela quer saber se você acredita que as pessoas estão mais unidas e solidárias em tempos de pandemia. Eu acredito que sim. Eu acredito que muita coisa... É uma excelente pergunta. Eu adoraria responder essa pergunta num happy hour, Alessandra, do próximo evento, se vocês me convidarem. Espero que a gente faça presencialmente e a gente, numa grande mesa, conversar sobre isso, porque justamente a gente sente falta da interação social. E a gente passou a perceber a importância disso para a nossa saúde mental, emocional. E eu acho que tem um grande, talvez, oceano azul aqui, de como, através dessa necessidade das pessoas de se conectarem com outras pessoas, desse suporte, dessa grande rede, como que você, na sua organização, pode explorar isso, né? Porque, sim, acho que todo mundo está sentindo falta de um bom happy hour ao vivo, né? Eu acho também que o pandemia mostrou que a saúde é muito débil, né? Então, todo mundo, já quando todo mundo estava preocupado por sua saúde, lhe deu mais entendimento para as pessoas que já estão com uma doença, né? Mark Barrone tem uma pergunta aqui, muito importante o tema. Captação de recursos é um enorme desafio para a maioria de entidades. Excelente apresentação do Gustavo. É muito difícil a entidade sobreviver sem um plano de sustentabilidade de curto, médio e longo prazo, com estratégias de captação e fontes de recursos. Parece-me ainda que alguns gestores de entidades têm dificuldades de fazer ajustes e atualizações em seus projetos e estratégias e acabam perdendo apoiadores. Algumas recomendações nesse sentido, Gustavo? Mark, meu amigo, um abraço para você. Eu vou te recomendar isso, mas você não precisa disso, porque eu conheço o seu trabalho. Mas a minha recomendação para toda a base tem a ver com aquele slide de conhecer suas forças e fraquezas. É importante a gente saber onde a gente é bom, onde a gente não é bom. Eu dei a sorte de receber um diagnóstico depois de ter estudado administração de empresas, depois de ter feito uma especialização em criatividade e empreendedorismo, depois de ter trabalhado 6 anos como gerente de projetos na Associação Paulista de Supermercados, depois de ter trabalhado 2 anos como gerente de projetos e novos negócios nas faculdades Anhanguera. Então, a minha formação profissional
tem a ver com o que eu faço hoje na organização. Mas, assim, eu dei sorte, porque eu poderia receber um diagnóstico de esclerose múltipla e fazer uma formação em arquitetura. Agora, a minha pergunta, Mark, é como, com as ferramentas que um arquiteto tem, eu posso administrar uma organização de pacientes? E aí cabe ao arquiteto, se eu fosse um arquiteto, entender qual é a minha fraqueza e buscar profissionalizar a minha organização. Hoje eu dei sorte de estudar isso, de estudar novos negócios, empreender. É a minha carreira profissional antes do diagnóstico. E eu coloco isso em prática hoje nas organizações que eu represento. Se a pessoa que está à frente da organização, e não é culpa isso, não existe culpa nenhuma, se ela não tem essa formação, que ela busque trazer pessoas que tenham essa formação para pensar nesse planejamento estratégico. Tá. Boa recomendação. Eu sei que você tem que sair, então não quero fechar. Pode ser que você está saindo para um happy hour, então a próxima vez você tem que convidar a nós. Muito obrigado, Gustavo. Eu acho que o estudo de caso é super interessante. Também é muito distinto de outras maneiras que normalmente nós pensamos para recaudar fundos. Então, eu espero que isso foi como uma maneira de abrir a cabeça um pouco e pensar um pouco mais criativa em como nós podemos recaudar fundos, podemos apoiar a nossa marca e também podemos ajudar os pacientes que nós representamos. Então, muito obrigada por a maneira que você explicou. Você explicou de uma maneira muito estratégica, também pensando um pouco a fora da só a recaudação de fundos, pensando também do paciente e também da marca da tua instituição. Então, parabéns para uma apresentação excelente. Eu acho que te vou convidar para fazer a mesma apresentação em espanhol para de outra parte da América Latina. E obrigada a todos que vocês assistiram. Esse é um projeto, uma série de webinários que nós vamos vamos falar também do advocacy, também vamos falar de mídias sociais e como criar mais conhecimento das nossas doenças. Então, eu espero que podemos depender de vocês para regressar voltar à nossa plataforma no futuro. Mas, Gustavo, eu não tenho só muitos parabéns para você e obrigado por seu tempo. Eu que agradeço o convite, Alessandra, Christian, que também organizou tudo maravilhosamente bem, e a todos que participaram. É sempre muito bom quando a gente termina uma apresentação e as perguntas surgem, né? Como eu disse, eu não tive e não tenho a pretensão de ensinar ninguém, mas eu acho que a grande mensagem final, Ale, para a gente aqui no Brasil ir para o nosso almoço, ao invés de a gente tentar inventar a roda, vamos tentar enxergar onde a gente é bom e desenvolver isso. E comunicar, principalmente. Para mim, comunicação ajuda a captação e entender as minhas forças e fraquezas também. Essa é a grande mensagem. Um abraço, Ale. Tchau, obrigada a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.